Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Mirza, que pronto, já começamos mal, mas apareceu à mesma, mas isso também não interessa para aqui. Como é que estás e como é que te sentes? Ora, olá, estou bem e honrado e privilegiado de poder estar aqui contigo. Queres falar com a malta como é que estás e como é que te sentes, né? Impecável, estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Saúde, vida financeira. Família está bem, vida financeira estamos na luta, mas estamos bem. Então não estamos assim tão bem, mas pronto. Tens quantos anos? Filho? Casado? Não, tenho 34 anos, sou músico, não sou casado e nem tenho filhos. És músico? Ainda. Não sabia que eras músico. Mas tens mulher, namorada, solteiro? Tenho namorado. Só por curiosidade. Aparentas-me ser daqueles bradas. É, né? Yeah. Ok, mas vamos avançar. Sim. Moras onde? Santa Apolónia, né? Santa Apolónia. Ok. Então, mas que tipo de música é que tu fazes? Porque eu não fazia a mínima ideia, para não parecer bué da mão, né? Convidaste-me. Ele faz a mínima ideia. Convidaste-me porquê? Mal sabem que foi... Então convidaste-me porquê? Mal sabem que foi uma questão mesmo em cima da hora, em cima do joelho. Mas fala-me um pouco sobre ti. Mano, eu sou moçambicano. Vim para Portugal em 98. E desde aí cá estou. Vim para Portugal, estive a estudar num estabelecimento militar de ensino, onde conheci o Abdel, conforme estávamos a falar há bocado. Entretanto, depois saí, fui fazer faculdade e acabei ficando por cá. Sou licenciado em turismo, trabalho como agente de viagens e sou músico. Minha experiência na música começou... tinha a volta de 16, 17 anos, assim, mais a sério, ou seja, quando comecei a compor e a compor originais, havia um grupo de rap que eram os Outbraves, em que eram tipo 5, 6 rappers. Eu não rapava nada, eu cantava, né? Então escrevia e cantava nos refrões. Depois na faculdade apareceu a possibilidade de ir fazer um casting para um grupo de gospel, onde estou até hoje. Inclusive agora trabalho com dois grupos de gospel. E mais recentemente, participei no... como é que chama? No All Together Now, da TV. Mais recentemente, foi assim a cena mais recente. Não faço a mínima ideia qual é. Não te quero tirar a moral, né? Não te quero tirar a moral, mas eu posso pesquisar aqui rapidamente. De todo. Mas isso era o quê, basicamente? Chegas lá, cantas e tens os bacanos que... Exatamente. Exato. É a reciclagem de programas que eles já estão-se constantemente a fazer. Exatamente. Então, aquilo vais lá, eu fui... há um painel de 100 jurados, não é? Que tu, quando cantas, né, o teu objetivo é tentar levantar o máximo de jurados possíveis. Conseguires levantar o máximo de jurados possíveis, passas à fase seguinte, basicamente. Então, mas isso é basicamente um ídolos, mas com 50, 100 pessoas. É isso. Podes dizer que sim. Aquilo funciona como? É tipo, chegas lá e começas a cantar? Yeah. Deixa eu ver. O teu estilo é que é rap? Que eu não é R&B. Eu canto R&B, soul, mais por aí. Tens uma voz, também dá logo a entender, dá tipo uma coisa de tipo um estilo a Khalid. Olha, se calhar. Tens aqui várias fotos, mas não vejo aqui nenhum vídeo aqui a cantar. Lá para cima. Olha, aqui estás a aparecer o Joe Budden. se fores ao IGTV, has de ter. Tens lá. É? No IGTV tens. Vamos ver aqui. Ou se quiseres ver uma coisa mais rápida, tens no... Qual é que recomendas? Olha, o primeiro. Este? Esse, Risa. Vamos ver se a internet colabora. Não sei se... Deixa-me ver se o output... Se o output está LG. Ok, vamos passar aqui para a mesa de mistura. Vamos aumentar isto e é este aqui. Não é este? Então, é este. Está cortado. Estranho, não está a dar.
Porque está aqui no mood, certeza. Parece que és um noob, paquete. Vamos lá ver. Mas isto não vai dar strike, pois não? Como assim? A música, é o cover de quê? É o cover do Unknown to You. Não, mas não te vai dar nada, acho. É um cover, estás a mostrar um cover. Mesmo assim, o cover aparece depois em baixo, só o algoritmo apanha de tipo instrumental. Vou pôr baixinho. Ok. Deixa eu ver. E vou ter que comentar por cima, senão o YouTube dá-me strike. Claro. Então estás tu sentado. Para quem não está a ver o vídeo, né? Está ele sentado com um Tuga a tocar piano num sítio, numa sala pequena. O Tuga está com os olhos fechados para sentir a música. Ele está a dizer. E pronto, ele está a dizer what I said. Vamos ter que saltar isto aqui porque já estamos a sentir aqui um bocadinho de melodia. Ok. És uma voz fixe, pá. Obrigado, mano. Obrigado. Sim, é. Realmente rap, pá, caga-me isso. Era farto de rappers, meu. Foda-se. A sério? Também farto de rappers, meu. Tipo, são poucos rappers decentes, meu. E eles depois, quando são bons, quando gostas no princípio deles, eles passam por uma transformação tremenda que enervam-me para caraças, meu. Tens o J. Cole que agora, pá, lançou o álbum, mas do pouco que eu ouvi, 3 músicas que eu ouvi do álbum dele, pá, já não é aquele J. Cole. Porque também a vida muda, né? Mas isso tem a ver, achas que isso tem a ver com ele como artista ou tem a ver contigo como consumidor? Boa pergunta, mas eu acho que é mais a nível do... Imagina, por exemplo, vamos um exemplo concreto. O NGA. Yeah. Ele notou-se claramente um crescimento na música dele. Pá, ele trabalha com pessoas, não vou estar a especificar, claro, trabalha com pessoas que ainda continuam a dizer eu sou da street, eu vim do bairro, estou no struggle, estou nisto, depois faz o switch, eu tenho ganda carro, eu tenho isto, pega a tua dama, eu pego... Pá, não há evolução. E a malta que já te ouve, certamente cresceu. E quer ouvir a falar, podes falar sobre struggle, mas outro tipo de struggle, outro tipo de problemas. Não ter tipo como pagar a renda, está no Covid, tem problemas com mulher, coisas assim do género. O artista tem que crescer contigo, ou tu tens que crescer com o artista. Mas é claro que se ouves um artista, ele é o teu ídolo, tens que ver o crescimento dele. Não tens de estar constantemente ele a falar da mesma porcaria. Não, tanto é que existe o One Hit Wonder. Porquê? Sem dúvida, sim. Porque eles falam precisamente daquele momento, daquela situação, daquela música, daquela vibe. Estás a ver? É o bicho do Irã Costa. Pá, consegues ter o resemblance com, agora estou a parecer muito aqueles gajos amarelos, consegues identificar com o Irã Costa, com o bicho. Não, claro. O Jéssica, coitado, Deus o tenha, o que faleceu, o nome dela é Jéssica, ou Jéssica, ou Verônica, ou uma coisa assim. Sim. Identificas? Agora, não. Claro. Tipo, há certas músicas que foram feitas, que são hit wonders, ok, retratam um certo determinado tempo, tipo Don't Worry Be Happy. É intemporal, sem dúvida, exatamente. mas são coisas precisas. Não é tipo uma coisa que é gradual. Pá, e os artistas, relativamente voltando à questão do J. Cole, pá, o J. Cole, eu gostei dele porque ele falava da jornada de um gajo que foi à faculdade, um gajo que... Isso era uma cena que eu me identificava muito com ele, que eu me identifico muito com ele, é isso também. Pá, e ele foi crescendo e foi criando tipo uma cena muito free spirit. E o free spirit, o espírito livre, é bom até um certo ponto. Chega a uma certa altura que já é enjoativo. É muito irritante, estás a ver? Parece que comes que alface ao almoço, pequeno almoço, jantar, não precisas vestir roupa, não precisas... Eu percebo que queres encontrar o teu próprio eu. Mas ou fazes isso ou és artista. Existe um conflito, tremendo, mas diz-me tu, no critério de um artista. Mas diz-me uma cena. Mas sim, vai-me colocando, porque estou a gostar, estás-me a fazer perguntas. Normalmente quando trago aqui alguém, eles pensam que é uma entrevista, isto é uma conversa. Sabes que isso é uma cena que eu comecei, eu já ouço alguns podcasts há algum tempo, e uma das cenas sempre, é sempre, acho que o grande
o grande desafio das pessoas é sempre esse, que é, ou seja, imagina, tu ouves um podcast e dizes, tá, mas aquele gajo está sempre a falar, não deixa os convidados falar. Mas eles foram lá conversar. Que entrevista é essa? E que pessoa é essa que é assim tão interessante para tu fazer uma entrevista de 2 horas, 1h30, não é? Para falar sobre a tua arte tens no máximo 30, 40 minutos e mesmo assim já é bué, né? Mas pronto, porque olha, comecei a cantar aqui, fiz isto, fiz aquilo e pronto, diz desculpa. Não, mas o que eu ia te perguntar é 2 coisas. Uma é, que artista que tu ouves hoje que ouvias, imagina, desde a tua adolescência, quando começaste a ganhar consciência? Tu sabes, tu não me conheces, mas tu sabes. Valete? Sim, mas americano. Americano? Sim. Jay-Z? Nunca gostei do Jay-Z, não sei Nas? porque que a malta... Não. Quem? Não, intemporal. Adolescente, Sim. intemporal, quem é que vai ser? Já viste uns quantos episódios, dá logo para ver mais ou menos a minha vibe. Americano. Kendrick? São só 2, meu. São só 2. Ok. Mas diz-me uma coisa. São só 2 que toda a gente escolhe. Sim. Mas eu cresci com aquela música porque não só ouvi os meus primos, o meu irmão ouvir, mas identifiquei-me pela luta, pela poesia, pela forma. E o Jay-Z e o Nas nunca me identifiquei. Talvez um bocadinho do Nas, porque o Nas tinha um bocadinho também desse artista que eu gosto, que é o Tupac. Tupac, ok. Pá, até acho insultuoso as pessoas não começarem pelo Tupac e depois falarem dos restantes. Estás a ver? Sim, mas diz uma coisa. Ok. Tupac, ok. Mas tu consegues... porque imagina, 2 coisas. Uma é... não gostas de Jay-Z? Sem stress, está tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar. Mas o Jay-Z, eu olho para o Jay-Z como um reflexo daquilo que tu disseste há bocado. Na medida em que tu ouves as músicas do Jay-Z dos primeiros discos e ouves os mais recentes, Não, desculpa. tu vês ou seja, a música dele cresce com ele. Expressei-me mal. Percebes o que eu quero dizer? Não quis dizer que não gosto. Sim. Não me identifico. Não te identificas? Sim, Não claro, me claro, identifico claro, com claro. aquela música dele. Gosto de algumas músicas, uma ou outra dele, mas não gosto. Epá, mas isto também já é aquela coisa de preto, né? Tipo, a cena dele, ele em si, irrita-me. Irrita-me para caraças, estás a ver? Não é presunção, porque é normal ser presunçoso com dinheiro, com as conquistas, mas eu acho ele muito sneaky, muito shady. Ele é muito... E tem muitas histórias à volta dele, estás a ver? E só vem complementar aquilo que eu já penso sobre ele. Ok. Pá, bilionário... Tipo, o próprio Puff Daddy também é outro gajo, estás a ver? Mas ele como rapper, nem rapper é. Mas eu vejo ele como um businessman, estás a ver? Eu vejo como um businessman. Mas também é a conversa que eu tive com o Rui Landim, que eu acho que é quase impossível tu seres um homem de sucesso sem pisar alguém. O problema é se fizeres isso consecutivamente, é que já estamos aqui... Ou seja, tu acreditas naquilo que se diz que, ou seja, por trás de uma grande fortuna há sempre um grande crime, não é? Pá, é quase que impossível. É verdade. E atenção, eu acredito também, É quase que impossível isso acontecer. Mas relativamente ao J. Cole, pá, J. Cole e os artistas, mas o Tupac, por exemplo, identifico com o Tupac só depois da parte de negócio, é que, claro, ele não tem. Mas também faleceu com o quê? Com 24? Faleceu novo. 24 ou 25, para aí. Sim. Pá, e ele tinha muito aquela coisa emotiva, cresceu sem pai, muito emotivo, reagir, mais reacionário, estás a ver? Não produtivo. Produtivo tinha, mas não era. Pá, ele tinha 2 vertentes. Tinha uma vertente filosófica, calma, apaixonado, e a outra que dizia que é o thug life, etc. Mas eu fui crescendo, fui vendo certos vídeos agora, vejo de uma outra forma, sendo já homem. Claro, estás a ver? sem dúvida. Pá, apesar de ser um puto, ele tipo personificava basicamente o thug, que é o thug life, etc. Porque ele era um bom rapaz, estás a ver? Tinha bastante consciência. Sem dúvida. E não só, se tu pensares, imagina, hoje em dia, ou mesmo quando nós estávamos a crescer, ou mesmo se nós olharmos para nós próprios, não é? Eu hoje tenho 34 anos, não é? Eu não sei se quando tinha 18, 19 anos tinha a consciência que ele tinha, que o Tupac tinha com 18 ou 19 anos. Portanto, sem dúvida ele estava... O que eu te digo é que eu tinha ligeiramente a consciência, mas hoje em dia vejo putos com a mesma idade que eu tinha antigamente, mas estão tão desenvolvidos a nível de negócio, tão desenvolvidos a nível de consciência e intelectualidade. Também o conteúdo é muito mais disperso ou consumido. Antigamente, pá, a internet que nós tínhamos, porque eu tenho 33,
Pá, não tínhamos internet, Não tinha que hoje em dia tens. Hoje tens uma quantidade de conteúdo, vídeo, Mano, etc. ou seja, nós somos mais ou menos da mesma idade. Tu fazes, ou seja, tanto eu como tu lias os livros que os teus pais tinham em casa e se querias saber mais, ias à biblioteca. Tu não me procuravas. Eu tive um computador muito tarde, mano. Muito tarde. Ter um computador em casa era uma coisa tipo... Tocamos em dois assuntos que eu quero mesmo falar contigo sobre isso, que é a cena da infância e a cena do talento. Qual delas é que queres começar? Escolhe tu, querido. É igual. Infância. Ok, bora. Infância, pô, na adolescência. Como é que foi a tua adolescência? A minha adolescência já foi cá. A minha adolescência é muito particular. É muito particular, porque, como eu te disse, eu vim de Moçambique com 12 anos, em 98. E os meus pais, a minha família está toda em Moçambique. Eu vim para cá, ganhei uma bolsa de estudo, concorri a uma bolsa de estudo em Moçambique. Meu pai é militar. Ele disse, olha, há uma bolsa de estudo, tens que concorrer, tens que fazer um teste de português e de matemática, etc e tal. E se quiseres... É uma história muito idêntica com a do Abdel, por acaso. Exatamente. E se quiseres, concorres, e se passares, vais estudar para Portugal. Ok. Eu sempre fui um miúdo nunca fui um miúdo caseiro, né? Eu era aquele miúdo que ia à casa dos tios, perguntava, oh mãe, posso dormir aqui em casa do tio? Queria ficar com os primos e com as tios, assim. Então quando o meu pai diz-me isso, eu preparo-me, até tive explicações. Eu sempre fui um gajo que tive bem dificuldades, a matemática principalmente, então tinha uma vizinha que me dava assim umas explicações e não sei o quê. Fiz o teste e vim para cá. Vim para cá com 12 anos. Portanto, depois toda a minha adolescência acontece cá. E acontece cá um bocado sozinho, ou seja, eu tinha cá uma encarregada de educação, que era uma tia minha, com quem eu vivia, ou seja, estava num colégio interno, ia para lá aos fins de semana, né? Mas depois durante um período, houve uma altura que até ir aos fins de semana não ia, deixei de ir, comecei a passar os fins de semana no quartel e cresci com quem? Cresci era eu, o Abdel e outros como nós, né, nas mesmas condições que nós, ou seja, palopes, e crescemos entre nós e fomos criando quase praticamente entre nós, basicamente. Ok, mas eu queria a parte seguinte que eu queria saber. Okay, raparigas, sim. Meio social, como é que foi a tua adolescência? Em que aspecto? Com que raparigas é que me dava? Como é que, pronto, mais concretamente, mas sim, não detalhado, como é que foi perderes a tua virgindade, a cena de estar a interagir com rapazes da tua idade, a peer pressure, a pressão social, como é que lidaste com isso para transição para supostamente adulto, né? Mas pronto, tornas adolescente, depois pré-adulto, adulto, jovem adulto. Sim. Mas eu acho que lidei com o melhor que podia naquela altura, não é? Eu perdi a virginidade para ir com 12 ou 13 anos, perdi com uma mulher bem mais velha que eu, e por exemplo, perdi... Isso não é? Não queria dizer essa palavra porque o YouTube... vou ter que cortar, mas pronto, vou tentar, qualquer coisa corto. 18. Há certas palavras que não podes dizer. Não podes dizer, né? Mas atenção, mas lá está, isso é uma cena que nós temos. Mas pronto, perdi, por exemplo, em Moçambique, não é? Uma vez estava de férias em Moçambique e foi quando aconteceu. Mas eu naquela altura, não é? Inocência, e eu ouvi ontem olha, no disco do J. Cole, o gajo diz que inocência é ignorância antes de tu ser exposto ao mundo, não é? Já não me lembro em que tema, mas é neste último disco. Eu, na minha inocência, ignorância, não é? Eu tinha 13 anos, eu achava que era o maior, mas tipo, obviamente, tal e qual como tu disseste agora. It's not cool at all. Vais quê? Vou picar ali, esqueci-me de dizer, mas okay. A câmara de 20 minutos. Mas continua. Ok. Mas pronto, lá está. Eu na altura já acho que geri o melhor que pude dentro daquilo que era o meu conhecimento. Mas não tive tipo... o único stress que eu tive, né, o stress mais coisa que eu tive na adolescência, lá está, eu acho que é o stress que todo black adolescente tem, que é racismo só. Ok,
De resto, a nível de tipo de interação social. Ok, então vou colocar. Acho que é mais prático eu colocar a mesa e depois tu sentares e almoçarmos ou jantarmos. Bora. Então é basicamente assim. Eu estive a pensar que na nossa adolescência, nós parece que quando entramos na básica, na secundária, principalmente, acho que é mais na secundária, depende. Sim. Porque eu perdi a minha virgindade aos 16. Okay. Já um bocadinho bem. Africano, 16. Boa da tarde. Boa da tarde. E basicamente eu acho que tu quando entras na secundária, a pressão social aumenta. Okay. Quando estás no meio de, ainda para mais, rapazes africanos. Okay. Porquê? Que torna-se uma pressão tão forte para tu perderes a virgindade que basicamente as raparigas veem a virgindade como é um momento único, a maior parte delas, mas pronto, certo. Um momento único, etc. O homem não, é uma coisa que tem que ser despachada. O homem parece que é um carimbo de masculinidade. E tens que despachar o quanto antes, estás a ver? E estás num meio social onde todos conseguiram e tu não podes falar porque nunca tiveste esse contacto e torna-se quase que uma obrigação teres isso, porque senão não tens credibilidade, não és validado, não és nada. E quando entras basicamente nessa escola, nesse meio, parece que basicamente entras num refeitório da prisão. Ok. Precisas te reafirmar. Ok, estou a perceber. Precisas de alguém para tirar esse problema, para tirar esse vínculo que tu tens. Okay. Neste caso, o gajo mais forte da prisão, tens que arranjar a luta com ele para te reafirmar. Caso contrário, és mais um gajo mais fraco ou não inserido, porque nunca tiveste a experiência. E isso faz com que tu objetifiques a mulher. Sem dúvida. E ela perde sequer aquela... Como é que é? Perde a sua identidade, perde o seu ser. Torna-se mais um objeto para concretizares aquilo que tu queres. Perde valor. Não é? Basicamente. E isso é bué de lixado, sabes porquê? Porque esse meio social é que torna-te tóxico, o tal tóxico, ou masculinidade tóxica. Claro, sim. E vais objetificando já desde cedo. Certo. Que é o meio social, se calhar que pode até não ter sido a tua educação, mas as outras pessoas que tiveram essa educação, foram sexualizadas desde o princípio, veem isso como natural. E tu entrando já numa destruturação social, em que não houve alicerce familiar, faz com que tenhas o mesmo mindset, a mesma mentalidade, que é a tal peer pressure, pressão social. Claro, sim. E isso vai fazer-te crescer, vais crescendo com isso e vais cometendo esses mesmos erros. Exatamente, mas eu estou a falar já num registro mais pessoal. Sim. E vais fazendo isso e achas normal. Mas o resultado e o retorno que tens sobre isso torna-se cada vez mais vazio. Sem dúvida. Porque começas a ver que todos tinham várias namoradas e achavam normal isso. Mas começas a ver os encargos e a dor de cabeça que isso traz. E chegou um ponto em que começas mesmo a valorizar a tua sanidade, meu. Começas a dizer, porque verdade seja dita, com todo o respeito às mulheres, uma já dá trabalho, imagina várias, ainda para mais adolescentes ou jovens e etc. Sim. Estás a ver? E é uma coisa que eu fui desenvolvendo ou fui vendo que, apesar da tentação ser boa e a satisfação, quanto mais velho ficas, mais valor dás ao companheirismo, à pessoa ao teu lado e tudo mais. Estás a ver? Agora pega aqui que eu também não quero estar aqui a fazer um discurso monólogo. A única diferença entre nós é que lá está. Eu como Abdel, nós crescemos num estabelecimento militar de ensino, um colégio interno, só de rapazes. Então essa pressão tu não tinhas muito, porque eu acredito que num ensino secundário normal, em que tens rapazes e raparigas, eu acho que a pressão é maior ainda. Estás a ver? Nós estávamos numa cena militar, era um ambiente, era gajos a falarem falava-se muito de futebol, muito de desporto e jogos, etc e tal. Falavas de raparigas. Sim, mas é difícil de falar num registro muito mais pessoal ou próximo quando elas não estão lá. Exatamente, ou seja, como não há lá uma rapariga e ninguém pode olhar para mim ou tu olhar para o teu colega, então, mas vai lá, não sei o quê, ou a cena simples, olha, eu já tive com aquela, eu já tive com esta, estás a ver? Isso não há, então eu acho que tive sorte nesse aspecto. Agora, a minha questão é
em relação àquilo que tu acabaste de contar, e se quiseres aprofundar ou não, obviamente fica a teu caso. Não batas só numa coisa, por causa de como yeah. o sinal está tão forte. Eu posso baixar um bocadinho, mas cada vez que bates, quem está a ouvir, vai ouvir tipo, no YouTube não incomoda, porque tem um visual. Claro. E isso é só uma parte. Tu, se reparares, o visual faz com que dividas a tua capacidade de audição para ser quase que equiparada com o visual. Sim, mas quando estás a ouvir, parece que fica mais aguçado a audição. A audição, sim, estás mais atento, sem dúvida. Começas a ouvir os pormenores e de fundo, todos, tipo, constantemente a bater, e já vamos a 20 minutos. A malta já deve dizer, é só agora que ele chamou a atenção. Mas pronto, desculpa. Não, a minha questão é essa pressão que acontece, não é? Ou seja, tu como um jovem que entras no secundário e sentes essa pressão que estavas a falar, não é? Essa pressão que tu sentes diz mais sobre ti e pela forma como foste criado e educado, ou diz mais sobre a sociedade? Como foste criado é uma consequência da sociedade. Diretamente? A maior parte delas. A maior parte das coisas que acontecem contigo, sim, na tua família ou à tua família, é basicamente o que a sociedade impõe ou impõe. Não há nada que a sociedade não imponha que tu não faças por defeito ou por desenho. Porquê? Tens de ter uma mulher, tens de ter a tua família, casar e ter um trabalho para sustentar, correto? Claro, sim. Mas, por acaso eu fiz uma dessas perguntas quando eu fui à Amadora perguntar às várias pessoas. Mas as perguntas incómodas, né? Yeah. Eu vi o que tens no YouTube. Tu, se fores a ver essa última pergunta que eu coloquei, não é essa. Eu ainda cheguei a colocar aquele casal no final, o que estava a descartar tudo para os amigos, e dava para ver claramente que ele também estava nessa vida. A dizer, eu vejo muitos colegas meus a traírem, eu acho que isso não se faz. Isso não se faz. Padre, se tu fazes, diz que já fizeste, tipo, pronto. Sim. Mas o poder da olhada da mulher é fedido. É fedido. Porque eu acho que nós reagimos sempre às circunstâncias em que estás, né? Mas viste o desconforto do homem. O homem ficou mesmo. Eu acho que se temos uma mulher, porque é que vamos fazer? Mas é engraçado. O que eu achei engraçado. Achei interessante, aliás, é interessante em como, mesmo dentro da comunidade, tens muitas perspectivas diferentes. Mesmo dentro da comunidade, estás a ver? As perspectivas são vastas e alargadas. O que eu gosto mais é quando essas perspectivas são fundamentadas por experiências próprias. Claro, sim. Mas muitas delas, por vezes, eu vi, contaram. Certo. Mas ok, a minha questão aqui, ou seja, voltando ali à cena do coisa, a minha questão é, imagina, eu sei que tu tens filhos. Uma filha. Uma filha? Sim. Ok. A forma como a tua filha se vai apresentar à sociedade, a autoconfiança que ela vai ter nela e por aí em diante e tudo mais, não é? Há de ser resultado daquilo que tu e a tua mulher, como pais, vão passar para ela, independentemente da sociedade, certo? Não. Não? Achas que não? Não. Imagina, foram passados vários valores que prezo da minha família, claro, mas há sempre uma pequena autoria tua, da personalidade da pessoa. Certo? Sim, exatamente, sim, tua. Sim. Mas o problema é que a sociedade é muito mais forte que se calhar as tuas opções. Claro. Eu estou a dizer se calhar, hein? Não estou a dizer que seja sempre uma regra geral. Porque o meu irmão é mais velho, ele teve outras experiências do que eu. Claro. Tornaram-lhe mais introvertido. Mas pronto, comunica-se à mesma, só que não é tão extrovertido como eu. E eu aparento ser extrovertido, mas não sou extrovertido. Pronto, tenho um podcast para gerir e tenho que falar com as pessoas. Mas é claro que, pronto, quem me cruzar na rua com respeito, olha, sempre que for abordado com respeito, eu vou dar sempre respeito. Claro. Eu sou daquelas pessoas que dá sempre respeito. Que é legítimo, e se me faltares o respeito, simplesmente não te vou dar o mesmo, vou-te bloquear ou vou-te ignorar, estás a ver? Porque também isso é para mostrar que consegues ter inteligência mesmo com a ignorância. Claro que sim. Agora, quanto à questão da minha filha, eu posso dar toda a educação possível, posso estar constantemente em todos os âmbitos que ela possa querer estar ou fazer ou algo assim do género,
mas o meio social dela é que terá mais força do que a educação que eu possa dar. Mas tu não achas que... Eu faço bem estas perguntas porque eu quero bem ser pai, né? E eu preocupo-me bem com o meu papel. Normalmente quando nós há uma ideia romantizada que nós temos em ser pais. O meu filho não vou. E já vi várias pessoas que não têm filhos e que dizem isso. Eu, por acaso, acho que não dizia isso, mas pronto, não é uma coisa que também não possa dizer que disse outra que ando agora a fazer. Que não iria fazer, mas que faço. O tablet, por exemplo. Vejo muitas pessoas que não são pais a dizer: eu nunca daria tablet ao meu filho. Mas esqueces que o tablet existem tipo jogos didáticos e sim, exatamente. Sim. Estás a ver? Cores e tens lá pessoas a falar, a ensinar inglês, a ensinarem isto, a falarem, etc. E logo aí já estás a aprender qualquer coisa. Claro. Vou-te dar por exemplo. Agora fazer aqui uma transição para a questão do talento. Sim. Normalmente dizem que uma pessoa nasce com talento, mas eu estive a ver um vídeo, não quer dizer que acredito que aquele vídeo está a dizer, mas deu o que pensar. No sentido de a regra das 10 mil horas. Não sei se conheces, se quiseres então, explicar. Tu para seres proficiente no que quer que seja, não é? Tu tens que investir pelo menos, no mínimo, 10 mil horas. Ou seja, tu para seres um bom cantor, não é? Tens que praticar pelo menos 10 mil horas para aquilo te sair natural, não é? Imagina, tu hoje em dia tens um podcast, não é? Não sei quantas horas tens de podcast, mas o que é facto é que se tu fores ver os teus primeiros episódios e os mais recentes, nota-se uma coisa. Porque tu investes estas horas seja na forma como comunicas com as pessoas, nas perguntas que fazes. Mas começa muito antes disso. Sem dúvida, sabe? Sabes porquê? Claro. Agora para falar da questão do talento. Normalmente a malta diz que nasceste com talento. Às vezes é o exposure, é a exposição que tu tens a uma certa determinada coisa. Por exemplo, um exemplo espetacular e engraçado, curioso, que era, tu disseste, muito tarde tiveste computador. A minha mãe comprou um Compaq, antes do Compaq já tinha comprado um Microsoft, um 96, 98. E eu já fazia o jogo do Minecraft, estás a ver? Já sabia onde é que as bombas estavam, era sempre no meio e tinhas um número aqui, outro número aqui, outro número aqui, outro número aqui. A bomba estava sempre aqui, sempre. E aquilo pronto ia alterando, mas eu sabia que a maior parte das vezes onde é que estavam as bombas. E eu fui aprendendo, fui tendo o contacto e depois juntou-se o Cartoon Network, estás a ver? Era só inglês, não havia português. Sim. Eu fui só consumindo isso. E o Windows no princípio era sempre inglês. Certo, exatamente. Os jogos também, tudo em inglês. Sim. Como eu, há casos idênticos também. Sim. Depois entrei na básica e depois para a secundária e começou a ouvir o inglês. O inglês, como era um zero à esquerda na matemática, era um zero à esquerda, se for preciso até história, estás a ver? Tirava sempre negas. O inglês nunca falhava. E eles viam como era muito relaxado, quando era muito descontraído a falar e a fazer a faltar aulas e tudo mais. Chegou um ponto em que eles pensavam, colegas e até a minha professora, pensava que eu utilizava cábulas. Estás a ver? Porquê? Porque aquelas pessoas que estudavam torto e direito, os gajos só estudavam naquele preciso momento. E se for preciso, quando iam estudar, estudavam com os amigos ou estudavam com alguma distração. Eu não, eu fiquei durante várias horas, vários dias, vários anos com contacto em inglês. Certo. E se for preciso, podia aparentar que estava descontraído na sala de aula, mas já tinha um background, já tinha uma base de inglês tremenda. Isso é a exposição das 10 mil horas. O podcast, ainda hoje publiquei, não sei se viste o vídeo, as pessoas agora chamam diretos de podcast. Sim, eu vi o vídeo, mas não, obviamente não é a mesma coisa, claro que não. Antigamente chamavam, ninguém falava de podcast, e o podcast já existe há mais de 30 anos ou 20 anos, estás a ver? Eu agora há dias vi uma cena de um gajo que falava, o primeiro gajo que tinha feito um podcast. E o podcast, a forma mais prática de descrever é basicamente uma rádio seletiva, que se tornou visual, porque hoje em dia o consumo requer visual, estás a ver? As pessoas querem ver expressões, querem ver reações. E as pessoas, e nós os africanos aqui, Paulo Lopes, acho que estamos muito atrasados. Falamos dos portugueses, mas os africanos aqui estão de igual forma que os portugueses, atrasados. Sim. E
acho engraçado como eles dizem agora qualquer coisa é podcast. Vou fazer um direto. Olha, temos agora um podcast. Podcast requer trabalho, requer qualidade. Certo. E hoje em dia existem podcasts portugueses, africanos, pronto, conheço um ou outro, mas tipo Inglaterra, aqui, pronto, conheço o meu, também não é para encher o meu próprio ego, mas o trabalho e o esforço que eu tenho para construir, e depois visto o exemplo que eu dei. Sim. Eu não vou, como penso, dizer que sou um médico. Claro que não. Ponho um penso numa ferida e digo que sou médico. Certo. Pá, temos que chamar os bois pelos nomes. Certo. E estás corretíssimo, sim. Mas eu, antes de fazer isso, já consumi as tais 10 mil horas de podcast. Eu percebo o que é que estás a dizer. Mas há uma diferença. E qual é que é a diferença? A diferença é tu consumiste estas 10 mil horas e por sorte ou whatever, não é? Essas 10 mil horas às quais tu foste exposto, não é? Convergiram com aquilo que eram os teus desejos. Também, mas antes do podcast mas já havia o stand-up comedy também que eu andei a consumir. Exatamente. As mais 10 mil horas de stand-up comedy. Exatamente. E todas elas convergiram com aquilo que eram os teus desejos. Yeah. Agora, quantas pessoas é que tiveram a mesma exposição que tu, não é? Tiveram exatamente a mesma exposição que tu, simplesmente não fazem exatamente o mesmo que tu. Iniciativa. Não, mas se calhar porque tem Iniciativa. Não, se calhar porque tem outro talento, se calhar gosto. Não, atenção, eu vi stand-up comedy como tu, bué. A minha cena do inglês foi muito do cinema, ou seja, eu via bué de filmes. O meu pai via filmes, o meu pai ia alugar VHS todos os fins de semana. Eu todos os fins de semana sentava a ver filmes com o meu pai, não é? Eu fiz artes marciais durante muitos anos e as publicações de artes marciais não havia em português durante muito tempo. Eram em inglês e em francês. Eu hoje em dia eu consigo ler francês, não consigo falar, mas consigo ler francês e perceber quase tudo. Eu lia muitas publicações em inglês de artes marciais, o que melhorou o meu inglês também, sem dúvida. Mas quando se fala, por exemplo, o meu talento, por exemplo, o meu talento não é cantar em inglês. O meu talento é cantar, não é? O meu pai, quando era mais novo, cantou. Mas quando eu cresci com o meu pai não cantou. Eu descobri que o meu pai cantou tipo bué de anos depois, não é? Tipo recentemente, nos últimos 5, 6 anos, descobri isso, não é? Mas eu não fui exposto ao meu pai como músico. Os meus pais expuseram uma música, certo? Eu ouvia música, ouvia a música que os meus pais ouviam e por aí em diante, não é? Sim, mas aí certo? já estás a descartar. Não. Estás a descartar essa coisa de crescer com a música, ouvir nos fins de semana, ouvir com a família, ouvir... Certo, mas vamos uma coisa, aqui nós estamos a falar, uma coisa é exposição, outra coisa é talento. Exposição à música, somos todos expostos à música, não é? Mas nem todos somos cantores. Exposição a novas tecnologias. Há a exposição involuntária e há a exposição voluntária. Certo, mas exposição ao stand-up comedy, não somos todos, acho que esta é uma coisa, se calhar nem toda a gente, há muita gente que vê stand-up comedy. Nem por isso. Não, né? Nem por isso. Porque, por exemplo, há muita gente que consome, sim, que é aquela, principalmente os palopes. Sim. Infelizmente, não criticando, nós consumimos muito o humor físico e reproduzimos. Sim. Quantos palopes é que tu vês aí vestirem de mulheres e meterem saco, meterem tipo esfregona na cabeça e fazerem tipo sketches em que estão a imitar uma mulher? Certo. Tens muitos assim. Sim. Agora, stand-up comedy. A cena mais intelectual. Exatamente. Um Dave Chappelle e coisas do género. Não existe Dave aqui. Chappelle, George Carlin. Aqui em Portugal tens vários. Tens sim. O Ricardo Araújo, que sim, eu vejo como referência. Sem dúvida. Apesar de ser português, mas pronto, não vou por aí. Vou sim, pela intelectualidade. Sim. Tens o Bruno Nogueira. Eu sim. gosto desse tipo de humor. Eu percebo, estás a ver? Yeah. Eu não me revejo no humor, na comédia do africana. Okay. Africana, estás a ver? Okay, sim. Porque tipo... não achas que o Gilmário tem piada? Se ele tivesse aceito o meu convite, eu se calhar... Temos pena, caguei. Isso é aquela terceira mais selfish mesmo. Caguei. Não, mas eu por acaso convidei, ele disse, porque quando eu estiver em Portugal digo qualquer coisa. Okay. Não me disse nada e apareceu no Maluco Beleza. Mas tranquilo, não, isto são outras conversas. E depois foi aparecer no Maluco Beleza, frente a frente com o Nilton Cruz. Nilton, exato. Sim. E ele a falar sobre racismo. Sim. Um desconforto do caraças. Yeah. Pronto. Mas mesmo tirando essa parte, agora falando a sério, sim, tem a sua piada.
Tem a sua piada, mas não me revejo. A minha Não é... o não George Carlin. Esse homem era... Epá, é o meu estilo de humor, meu. O homem era brutal. Eu gosto de humor intelectual, meu. Eu gosto daquele humor que faz-te pensar. Yeah. Eu não gosto... Porque é fácil, tipo, bater na cabeça e imitar, tipo, aquelas mulheres que fizeram É fácil, trance. sim, eu percebo, sim. Tem a sua piada, mas limita o teu horizonte. Sim, sem dúvida. Mas aqui a questão aqui, ou seja, mas para fazermos um full circle, né? Para fecharmos aquilo que estávamos a dizer, ou seja, em relação ao talento, nós todos podemos ser expostos a uma data de coisas e isso, sem dúvida, influenciar aquilo que nós vamos fazer, não é? Mas eu hoje, por exemplo, para cantar como canto e para escrever como escrevo, seja, atenção, não estou aqui a dizer que sou o maior letrista de todos os tempos, não, sem dúvida, mas há muito tempo que é investido nisso, a ensaiar, a escrever e a apagar, a gravar. Por exemplo, olha o Valete, né? O Valete, para escrever como escreve, ok? Obviamente que... Também fiz convite. Obviamente, eu vi. Mas já vamos falar sobre isso. Porque tenho aqui uma questão para ti que eu não te fiz. Lá está, nós estamos aqui por tipo de sexta para domingo, mas o Valete para escrever como escreve, não é? Tem muitas horas investidas em leitura e composições dele próprias. Eu aposto contigo, o Valete tem 3 discos, se não estou em erro. 3 discos e tem centenas de sons. Imagina, hipoteticamente falando, o Valete tem 250 canções lançadas e publicadas, né? Para essas 250 canções, há, na boa, no mínimo, 5.000 canções que não viram luz do dia. 5.000 letras que não viram luz do dia. Está bem, mas tocaste ainda para mais numa pessoa e num tópico que vai de encontro com aquilo que eu acabei de dizer, que é a exposição. Porque ele teve a dizer que, acho que uma das músicas recentes, que teve trancado em casa, certo, a ler Stalin, ou não sei qual é que... Exatamente, mas aí é que está. Vamos lá, o Valete como adulto e vai ler Stalin já não é exposição. Se faz parte acho que ele não era adulto. Dele ir procurar. Não, mas ele falou, tipo, tinha 10 anos. Já não era adulto? Não era adulto. Okay, o que ele teve a falar numa das músicas, é uma música já um bocadinho mais antiga, ele estava mesmo a dizer que eu perdi o meu pai cedo, e muito cedo já estava a ler tipo Stalin, e disse mais uns artistas, sim. Uns artistas, não escritores. Sim. É tal exposição que eu te digo. Certo, estás a ver? É claro que existem regras à exceção, sem dúvida. Não, mas a questão é, essa exposição que tu dizes, lá está, o Valete é mais um que, como tu, por sorte, a exposição que ele teve convergiu com aquilo que ele queria fazer. Nós normalmente gravitamos em direção àquilo que nos mais identificamos. Uhum. Dentro da exposição que temos? Exatamente. É isso? Okay. Exatamente. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto de mulheres africanas. Uhum. Pá, é claro que eu vou relacionar e querer saber sobre mulheres africanas. Certo. Estás a ver? Mas imagina, apesar da exposição que eu tenho no mercado de trabalho onde eu estou inserido, tem várias mulheres brancas. Mas eu não vou para ali, ou não me sinto atraído. Porquê? Porque é a mulher africana que me identifico. Mas isso é uma coisa que tu dizes agora, com maturidade e com quando era puto, quando estava naquela pressão. Isso, a cena do talento Não, mas é exatamente o teu meio social. Yeah. O teu meio social condiciona, se calhar, as tuas escolhas. Mas se estás muito... como é que eu posso dizer? Se estás muito... não é persistente. Se estás muito dedicado naquilo que tu queres, naquilo que tu és, na tua própria identidade... é normal que gravites para aquilo que mais gostas, que te anime, estás a ver? Sim. E essa exposição não quer dizer, daí ter dito, exposição voluntária, exposição involuntária. Estás a ver? Exposição involuntária ao racismo. Pá, mas é voluntária quando vais para o meio só caucasianos. É normal que, não é normal, mas é natural que voa alguma piada, alguma coisa. Estás mais exposto. Exatamente ao racismo. Sem dúvida. Estás no teu meio onde só tens africanos. É uma exposição voluntária. Estás a ver? Porque sabes que o racismo, pouco irá voar, falará-se sobre isso, mas não terá a mesma Eu percebo condição. Isso e tens toda a razão nisso. Eu só acho que no talento tu continuas a precisar das 10.000 horas, mano. Por mais que estejas exposto. Sim, mas as 10.000 horas eu vejo como a exposição.
a exposição podem fazer parte dessas 10 mil horas. Porque imagina, dificilmente tu não consegues não aprender quando estás exposto a uma coisa. Houve uma coisa que tu disseste há bocado. Por exemplo, eu leio bastante os padrões. A exposição traz-te isso. Sem dúvida, claro. Tu se estás exposto a várias pessoas a comportarem-se de uma certa forma... Tu vais identificar um padrão. Exatamente. Claro. Sim. Mas desculpa, ias dizer... Não. Há uma coisa que tu disseste há bocado, que era a iniciativa. Ou seja, a exposição faz parte dessas 10 mil horas. Mas se tu não tiveres iniciativa... Ou seja, imagina que a exposição são 5 mil horas. Se não tiveres iniciativa, não vais fazer as outras 5 mil. Não, mas a iniciativa já te vai de encontro com quase tudo. Eu odeio, tipo, quando estamos a ter uma conversa específica, as pessoas tipo, vão pegar uma coisa geral e estragar uma conversa espetacular. Não, eu estou a dizer isso porque a iniciativa normalmente é para tudo. Claro. É para tudo. Tu precisas de iniciativa para levantar tipo da cama, para chegar a horas. Tens razão. Porque imagina, eu levantei-me a hora. São pequenos traços assim. Agora não estou a falar no teu caso, mas estou a falar os percalços e os desamores que eu já tive com este projeto, em que vieram muitas pessoas, cumpriram horários, chegaram a horas e eu valorizei sempre isso. Sempre foram valorizados. Mas depois tens pessoas que claramente aceitam, não sei se foi de cabeça quente ou fria ou o que quer que seja, mas depois começam a ver o feedback da página, aquilo que se fala e tudo mais, mesmo premeditadamente ter sido exposto essa condição do que se fala e tudo mais. E vejo que as pessoas começam a arranjar desculpas. Ou então, por exemplo, não vou poder ir, ou o meu cão está doente, ou a lua está cor de laranja, ou algo assim do género. Eu vejo o nível de seriedade que tu dás às coisas. Eu podia estar aqui tranquilamente, tipo, legalize, tranquilo. Não, tens que levar a sério as tuas coisas. Claro que tens que levar a sério, tens que ter respeito pelo tempo dos outros. Eu percebo isso. E isso, basicamente, eu reparo em certas pessoas em que têm muito o que dizer nas redes sociais, falar, escrever e etc. Mas presencialmente, quando exige um pouco de ti, levantar, preparar, apanhar o carro, ou o táxi, ou o voo, algo assim do género, requer responsabilidade. E tu, se estás numa certa idade e não consegues comprometer-te a um pequeno compromisso, dificilmente eu consigo te ver a ter, no futuro, algo que te faça evoluir ao sucesso. Vá, não quero ser negativo, estás a ver? Percebo. Mas tu tens que levar, estou a falar de geral, não estou a falar de ti. Sim. As pessoas têm que levar a sério qualquer tipo de compromisso. Claro. É isso que define caráter. E muitas pessoas hoje em dia relativizam qualquer coisa. Mas no local de trabalho já cumprem, picam a hora, estás a ver? Mas se forem despedidos, são substituídos em menos de dois dias. Tens toda a razão. E vou dizer uma coisa. Antes de dizer, vou-te fazer uma pergunta. Que é, e porque é que fazes da cena do valete que a gente falou. Que é, quando tu criaste este podcast, qual é que era a tua visão para o podcast? Qual é que é o objetivo maior do podcast? Desmistificar, desestigmatizar todos os padrões. Todos é um bocadinho difícil. Os padrões mais maleáveis para a comunidade africana. Ok. Esse é o objetivo maior, não é? E vais-me corrigir se eu estiver errado. E se não quiseres falar sobre isto, eu percebo perfeitamente. Não é? É quase impossível. Eu falo tudo aqui. Mas uma das razões pelas quais o Valete não veio, não é? É porque ele queria fazer uma revisão de perguntas, certo? Era isso? Queria... Okay. Olha, apanhaste-me na curva mesmo. Não quero falar não por mim. Mano, não quero te apanhar na curva. Estamos a conversar. Não. Estou a dizer, apanhaste-me na curva porque eu realmente não quero falar, não por mim. Vais estar a expor outra pessoa, sem dúvida. Vou estar a expor o... Ok. Pronto. Então vamos apagar o Valete. Então a pergunta que eu vou fazer é: até que ponto é que tu estás... Porque eu acho que isto é um problema que nós africanos temos muito este problema. Ontem estava a falar com um amigo meu de Moçambique sobre isso. Um amigo meu moçambicano. Estávamos a falar sobre isso. Nós na comunidade, não é? E vai em paralelo, acho que foi o Clay que esteve cá, e o Clay acho que disse isso também,
Que eu acho que o Clay tem um projeto e a cena que ele está, a maior dificuldade que ele tem de gerir é os egos, não é? Sim, mas isso sem dúvida. Isso sem dúvida. E nós, na nossa comunidade, eu acho que isso obviamente, não é uma coisa exclusiva da nossa comunidade, né? Mas estamos a falar na nossa comunidade e isto é uma verdade na nossa comunidade. Que é, o nosso ego é tão grande, não é? Que nós queremos os aplausos todos. Ou seja, imagina, eu, como Mirza, sou cantor, né? E tenho, imagina que 2 para amanhã faço bué de sucesso, tenho bué de visibilidade, não é? Tens uma música do Diogo Pissarra e tudo. Yeah. Por aí. E eu não sei se tu sabes, em Moçambique, em Cabo Delgado agora, Moçambique está a sofrer já desde 2017 ataques do Estado Islâmico, etc e tal, não é? E obviamente que eu, como moçambicano, não é, tenho proximidade e vou querer direcionar a minha influência o máximo possível para isso, não é? Mas não vou querer ser eu o portador da mensagem. Porquê? Para todos os efeitos, eu vivo na diáspora, não estou tão próximo do assunto, por mais que esteja informado, não estou tão próximo. Há sempre pessoas que estão mais próximas, muito mais informadas. O que eu tenho que fazer é pegar a minha plataforma e dizer, olha, em Cabo Delgado passa-se isto, tenho aqui esta pessoa que melhor do que eu vais falar sobre isto, na minha plataforma. Não é? E o que é que acontece? Acontece o contrário, que é, eu quero os aplausos porque canto bem, depois quero ir buscar uma causa social que eu é que quero falar e eu é que quero... Portanto, as pessoas querem os aplausos todos. Não é? Até que ponto... Eu acho que o grande desafio da nossa comunidade é nós temos que deixar um bocado para trás o nosso ego para o bem maior, para o objetivo maior. Percebes o que eu quero dizer? Estou a ser claro? Não. Estás a ser filosófico. Achas? Sim. Então, diretamente. Diz-me. Não, diz-me tu diretamente em que vertente ou em que ponto é que o ego, pelo menos esta plataforma, com aquilo que ocorreu com o Valete. A minha questão, ou seja, não vamos. Eu vou pegar naquele soundbite, whatever, da entrevista. Uma das cenas que disseste foi essa, né? A minha questão é: até que ponto é que para o bem maior isso não é execuível? Ou seja, revê-se essas perguntas e tal, e faz as perguntas que ele quer, pronto, e siga. Mas se for de encontro, obviamente, mas atenção, isto aqui é uma coisa que tem que estar de encontro daquilo que é o teu bem maior, daquilo bem maior que tu tens para esta plataforma, ok? Já estou a perceber. Qual? Não, deixa estar. Não. Como é que eu posso? Eu vou tentar ser mais vago, mas não... Basicamente, ele... Imagina, ele estava perdido no meio do nada. Yeah. Vou utilizar a analogia, sim. que é mais prático. Ele estava perdido no meio do nada. Eu ofereci uma boleia para um sítio onde ele podia me ajudar a consertar um carro, porque ele é mecânico. Mas ele queria que eu emprestasse o carro dele para ele ir, o meu carro, para ele ir até a casa dele e fazer as coisas dele. Ok, yeah. Eu percebo isso. Yeah. E depois, pronto, devolvi o carro quando lhe apetecesse. Yeah. E não ia levar, e não ia, pronto. Ou seja, não contribuía para não, eu não ia sequer levar-lhe ao mecânico. Ao mecânico. Yeah, sim. Dizia, olha, empreste-me o teu carro que eu vou dar ali tenho uns aferes para resolver. E depois vemos. E depois eu digo qualquer coisa. Estou a perceber. E eu emprestar o carro e o coisa. Basicamente isso. Percebo. Yeah. Mas voltando aqui a nível da música, tu achas que a música de que forma é que influencia ou impacta o povo africano? Aí, mano, muito. Eu acho que nós somos muito ingratos. Quando digo nós, digo quem está em posições de poder, estados, etc, não é? Nós somos muito ingratos para a cultura africana no geral. É inconcebível em Moçambique, eu não sei como é em Angola, não sei como é na Guiné, mas em Moçambique, por exemplo, tu não tens uma coisa como uma SPA, que tens cá, uma Sociedade Portuguesa de Autores,
que gere direitos autorais e por aí em diante. Em Moçambique não há isso. Não sei como é em Angola, não sei como é na Guiné, não sei como é em Cabo Verde. Mas isso não há. Os artistas não estão protegidos. E os artistas, mano, são... os artistas são e vão continuar a ser os maiores portadores desta multiculturalidade que se fala hoje em dia, desta nova Lisboa do Dino e não sei o quê. Isto é tudo fruto do suor, trabalho e sofrimento de muitos artistas, mano. Sentes pressionado com as pessoas que dizem que não és africano o suficiente, ou não preenches os critérios de africano suficientes? Não. Normalmente os artistas, quando começam a trabalhar com, não vou mencionar nomes, mas pronto, cantores caucasianos e estão naquele meio profissional, né? Possivelmente social, mas pronto, a nível profissional, têm que trabalhar com certas pessoas e têm que falar sobre certos assuntos. Certo. A tal, não existe um vet das perguntas, não há uma triagem sobre... Não, existe uma triagem sobre o que é que tu vais falar e sobre as músicas que vais cantar. Da mesma forma que eu tenho aqui. Eu não quero estar a condicionar o meu conteúdo porque uma certa pessoa... Porque, tipo, agora não falando de artistas, falando mesmo de pessoas que eu normalmente convido aqui, que é o cidadão comum. Tu, premeditadamente, dizeres que só queres falar sobre uma certa coisa que já me aconteceu, e era para uma das pessoas que ia gravar hoje... estás a, não vou dizer desrespeitar o meu trabalho, mas queres autoria em algo que eu estou construído, já conheces por defeito ou por definição. Se queres vender realmente o que tu tens para vender, vem vender com a tua personalidade para a minha plataforma. Se achas que a tua personalidade não tem o que vender, então respeito, mas fica na tua que eu fico na minha. E por acaso estou a falar de outro sexo, mas pronto. Certo. Agora, vi dizer que eu só quero falar sobre isto. Pá, então vai ao Bem-vindos, com todo o respeito, que tu já foste, eu já fui. Sim. Vai lá, porque lá eles só restritos, vêm falar sobre o teu negócio, vêm falar sobre isto. O que eu falo aqui é as coisas que não se falam nas outras plataformas. Quem és tu? O que é que tu pensas? Quais foram os teus desamores, os teus percalços, os teus problemas? Como é que tu resolves? Certas piadas, mas registro informal à mesma. Estás a ver? E isso não encontras em lado nenhum. Pelo menos a nível de africanos, dificilmente encontras. E pronto, ainda hoje tive uma conversa com uma irmã, com uma sister. Infelizmente nós estamos a limitar o nosso conhecimento e a nossa criatividade a diretos. Diretos com paredes brancas ou com livros que fingimos que acabamos de ler ou estamos constantemente a ler. Estás a ver? Na quarentena era compreensível. Mas agora utilizar isso como... vai estar followers, porque as pessoas são fofoqueiras, querem saber isto e aquilo, aquilo outro. Mas põe em prática aquilo que tu falas nos diretos. Constrói. Eu acho que... eu percebo o que estás a dizer, eu concordo contigo. Eu acho que, imagina, embora aqui já nos desviamos um bocado daquela pergunta inicial que tu me fizeste, mas anyway. Não, mas aqui, pá, isso é outra coisa. É outra coisa. Não há contexto. Não há, por exemplo, já vieram dizer qual é que é o título do episódio. O título cria-se na conversa. Cria-se na conversa, claro que sim. O que eu acho é que... eu vou dizer isto em ti em particular porque eu vejo... lá está, é como te digo, eu não vi todos os episódios, não vejo tudo. Uma vergonha. Nem nada. Uma vergonha. Mas eu vejo... algumas reações e alguns comentários do pessoal e não sei o quê. E a cena é, mano, e o que mais me entristece, ok? É que tens lá artistas que têm nome e não deviam se associar a uma plataforma como a minha, mas não deixam de seguir. E tu achas que deves seguir ou deves conhecer, e essas pessoas veem o que eu publico e não deixam de seguir a página. Apenas um deixou de seguir, que pronto, já sabes, né? Sim. A cena é, o que eu acho é o seguinte: nós temos que deixar de uma vez por todas, se nós queremos evoluir como comunidade, como africanos. Não queria estragar o teu discurso, mas é como seres humanos. Porque não devia dizer isto, devia dizer como africanos, né? Sim. Mas como seres humanos. Eu percebo o que é que tu queres dizer, mas neste caso é específico. Tem que ser. Fazes mesmo bem, assim mesmo. Não há hipótese, mano. Não há hipótese. Sabes porquê?
porque eu sou um ser humano, nós somos seres humanos, certo? Mas não deixamos de ser africanos, não deixamos de ser africanos que estão imigrados, não é? Os portugueses que estão imigrados nos outros países estão unidos. Os asiáticos que estão imigrados em qualquer parte do mundo são unidos, não é? E nós, africanos, se queremos evoluir como comunidade, não é? Nós temos de deixar de discutir pessoas e discutir projetos, e discutir ideias, ok? Independentemente de, eu não gosto do Rui, não gosto do que ele diz. Ok. Tudo bem. Mas ok, quais são as ideias que ele tem? Aquela plataforma é para quê? Então se calhar podes não concordar, mas mano, tu tens que dar valor, mano. Tens que dar valor, tens que tirar o chapéu. Uma das razões pelas quais eu vim hoje, ok? Quando tu me convidaste, eu fiquei assim, mas porquê eu? Why? Né? Mas uma das razões pelas quais eu vim hoje é, mano, eu olho para ti com reverência, mano. E olho para ti com reverência porquê? Porque tu és um gajo que não se escondeu atrás de nada para fazer aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, tu podias estar aqui e dizer, o racismo, isto, assado, cozido, por isso é que eu não posso fazer. Mas não. Tu estás aqui, fizeste o investimento que tiveste que fazer, criaste as tuas condições e criaste uma plataforma de um africano para africanos. Obviamente que podem vir cá portugueses, que já vieram, brancos e tudo mais, mas isso é uma plataforma criada por um africano para dar voz a africanos. Independentemente daquilo que tu achas de alguém, não é? Nós temos de deixar de discutir pessoas, começar a discutir projetos e ideias, ok? E lá está, é como tu dizes, mano, eu acho que as pessoas, uma coisa que eu já senti, has-me corrigir, por aquilo que tu disseste e por aquilo que eu vejo, eu acho que as pessoas têm muito medo de vir. É? Eu acho que as pessoas têm, lá está, as pessoas têm medo de vir porque lá está, as pessoas, tal e qual como tu disseste, agora vamos estar a repetir, mas tu não vens para uma entrevista, tu vens conversar com uma pessoa e tu trazes aquilo que tu trouxeres, o Rui há de ter aquilo que ele tem, nós podemos não concordar, mano. Está tudo certo. Nós podemos chegar ao fim, então vamos ter uma conversa sobre uma coisa qualquer, há de haver um assunto. Que eu hei de ter uma posição, tu has de ter outra. Mano, e está tudo bem. E não tem mal. Eu acho que isso vai um pouco com as crenças. Imagina. O que a minha plataforma traz é contestação de realidade. Tu tens o teu pai. Uhum. Receberias bem a notícia se ele dissesse que não era o teu pai, agora, neste preciso momento? Agora. Exatamente. Era muito grave. Era grave. Mas não é. Isso é simplesmente um exemplo que eu estou a dar. Que é a crença que as pessoas têm, está intrínseco nelas. Por isso, ser contestado com algum facto, ou se calhar com um outro prisma, outra forma de ver, muitas pessoas não estão preparadas para isso. E isso faz com que elas tenham medo, faz com que elas te vejam como vilão, faz com que elas sintam-se intimidadas ou revoltadas para contigo. E eu percebo, estás a ver? De certa forma eu até percebo. Percebes? E estás confortável. O que eu não com isso. percebo é quando criam-se gangues e criam-se tipo campanhas à volta disso, porque ainda ontem estive a falar com uma pessoa que teve-me a dizer que a mim já me falaram, e não foi a primeira pessoa, já foram várias, africanos a dizer, ele só fala mal das mulheres. E depois tu vais ouvir bem o que é que eu estou a falar. Não é bem falar mal. Falar mal é utilizar as neiras associadas à mulher. Ele está a levantar questões que podemos até ponderar, mas como a mulher, durante vários anos, ao contrário do homem, não foi sujeita ou submetida, como dizia ou diz a Zazar Ali, o homem foi sempre sujeito à crítica. O homem africano. E isso fez com que o homem branco utilizasse a mulher africana como contra o homem africano. Mas de uma forma mais subtil, que é o child support, que é não precisas do homem, és independente e toma lá capitalismo. O capitalismo veio revolucionar. Vou falar em específico a mulher africana, porque é o tema que mais causa impacto ou incomoda. E tendo em conta o feminismo e o capitalismo, fez com que o poder que a mulher merecia tivesse. Contudo, ficou ébria disso.
E há certas condições que isso vai afetar o lar africano. Porque de nada serve tu criticares antigamente as mulheres que eram casadas e morreram ou terminaram a vida, ou a vida terminou supostamente miserável, quando estás a terminar de igual forma, mas solteira. São pequenas questões que eu coloco, estás a ver? E levanto. Certo. E a maior vertente que eu toco dos dois sexos é: a mulher tem que ser menos intransigente, a mulher africana, e o homem africano não se pode guiar pelo sexo ou sucumbir aos traumas. Só que eu falo sempre em conversa. Eu não sou professor, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. Eu acho que eu respeito a intelectualidade das pessoas de tal forma que eu deixo que elas aprendam por si só numa conversa. Estou a ter uma conversa contigo, falamos de infância, eu nunca pensei. Então deixa-me eu próprio analisar como é que isso se enquadra na minha vida. Eu não tenho que dizer, olha, por causa disso é que aconteceu na tua vida isto. Não, comigo aconteceu assim. Agora, contigo próprio, vê como é que isso se enquadra, como é que isso se manifestou na tua vida. Mas voltando à questão, eu acho que o mais desafiador foi o que eu disse, uma rapariga que ela fez uma dissertação e ela teve a dizer que numa lista que lhe apresentaram, eu depois perguntei, meu nome por acaso apareceu? Não apareceu. Eu disse, pois, aí tens o meu grande desafio com este projeto. Não é dar a cara aquilo que precisa ser falado, mas sim os africanos. Uma lista que lhe apresentaram para? De pessoas para entrevistar. Estou na comunidade africana de empreendedorismo e pronto, projetos africanos. Ok. Exatamente. Falaram do doutor, eu costumo sempre dizer, doutor Plutão, doutora Vênus e doutores. Sim. E ela disse que fica tão difícil ter uma conversa, não que seja informal, mas uma conversa genuína, quando basicamente existe uma proteção de certa intimidade. Não temos de tratar por tu e, claro. e conversa de café, estás a ver? Ser genuíno naquilo que estás a dizer, porque é difícil uma pessoa, principalmente a juventude hoje em dia, prender-se a um conteúdo em que eu estou a dizer, olha, eu cresci na miséria e agora encontro-me numa luta tremenda devido ao racismo e etc. Eu volto a frisar, o racismo existe, vai existir, continua a condicionar muitas vidas e a prejudicar muitas vidas. Sem dúvida. Mas não é normal como antigamente ver um homem pendurado pelo pescoço numa esquina. Não, claro que não. Não é normal mandarem cães, ok, vão dizer, olha, mas joelho no pescoço, ok? Certo, sim. Culminar de situações, o que é que resultou? Resultou naquilo. Mas o que é que aconteceu? Os africanos partiram uma loja, se for preciso como é que eles têm lá? Vão um Lidl, como se eles tivessem lá um Lidl. 7-Eleven. Um 7-Eleven, uma coisa qualquer, mas passado, 2 meses, ou menos de um mês, aquilo já estava restituído. Claro. Mas uma vida perdeu-se à mesma. Há várias formas que nós podemos lutar, mas nós preocupamos mais em lutar entre nós. É que já se tornou muito cansativo esse discurso. Desculpa, diz. Não, é isso. E tens plataformas que supostamente são apologistas do Black Power e o Black Empowerment, estás a ver? Mas não querem ser sujeitos à crítica. Sabes porquê? Por causa daquilo que estávamos a falar há bocado. Porque as pessoas, quando tu estás tu de alguma forma, todos nós de alguma forma, estamos numa situação de privilégio ou de poder, não é? E quando, neste caso em específico, estás a falar, essas plataformas, não sei o quê, não querem ser sujeitas à crítica, porquê? Porque isso implica e põe em risco aquela posição de poder que eles têm naquele momento. Percebes? Nunca pensei por acaso nisso. Mas é verdade. Isso põe em risco aquela posição de poder que eles têm. E ninguém está disposto a abdicar do seu ego, da sua posição de poder, não é? Para a causa maior. Porque se tu imagina, nós chegamos, vamos ao... Agora não quero estar a citar nada em específico, mas imagina, vamos a uma plataforma em específico e diz, olha, isto que vocês estão a fazer é mau. Vocês não podem fazer isto, têm que fazer assim, assado, cozido. Mas a minha plataforma vive disso. Certo. Mas, mano, porquê que as outras não adotam isso? Porque imagina, eu quero que as pessoas que não concordem comigo venham cá. Claro. Eu não me importo fazer diretos, porque eu já fiz o direto com uma moça e ela passou mal comigo, porque contestei a realidade dela e afinal depois vim a saber que a realidade dela era exatamente o exemplo que eu andei a dar. Porque a pessoa que supostamente ela
fez de vilão no direto, veio falar comigo diretamente. E a dizer, olha, esse direto que vocês falaram sobre essa temática, mas esta é a minha história. Não vou dizer quem é que é. Claro, não. Sim, a pessoa era o vilão da história que ela ilustrou. Daí existir essa narrativa da mulher ser vítima em todas as circunstâncias. Estás a ver? Eu vi hoje uma... Tu já sabes o que é uma cena que é o... Devo saber. Caneco. Acho que é Jubilee ou o que é. No YouTube. Acho que sim. Que fazem sempre... Ou seja, põem sempre dois polos opostos, né? E fazem questões e depois debatem sobre aquilo. Então houve há um episódio, que são tipo episódios de 30 minutos. Há um episódio em que tinha 3 feministas e 3 gajos que eram tipo defensores da causa masculina, não sei o que. E os moderadores daquilo fazem questões, não é? E eles vão... O objetivo é encontrar um meio termo. Para o americano. Acho que aquilo é europeu até. Chama-se Middle Ground. E eles abordam vários temas. Desde Israel a Palestina, desde feminismo masculino, desde... Esses são os conteúdos que eu consumo. Pois, né? Então, nesse da cena feminista e do coisa, houve um ponto que foi levantado que eu nunca tinha pensado, mas que é verdade. Isto agora vai ser polémico, caneco, mas pronto, é o que é. No sistema legal, não é? Há sempre subjacente uma assunção em como o homem é sempre o opressor, não é? Ou seja, eu percebo que temos que ter empatia em relação às vítimas. Eu percebo que há violência contra as mulheres, eu percebo. E atenção, eu sou um gajo que defende o feminismo mesmo, ok? Mas nós não podemos ignorar que... As crianças molestadas, o homem pode não ser molestado ou violado. Sim. Pronto. Mas não vamos estar a ridicularizar a luta da mulher contra a violação. Claro que não. Mas há crianças masculinas Exatamente. que são molestadas de uma tenra idade. Mano, da mesma maneira que há mulheres... Se um homem e uma mulher, se um homem for atacado e uma mulher for atacado, quem é que vai ser protegido? Mano, agora, aquela história que eu te contei aqui no início, se eu alguma vez chegasse e dissesse que foi... Achas que alguém ia acreditar em mim? Percebes o que eu quero dizer? Há uma assunção. E atenção, isto está enraizado também no sistema legal. Mas nós carregamos sem problema. Certo. Quando se fala, por exemplo, de hoje para amanhã, tu divorciaste da tua mulher, não é? Isto tu sabes quem é o Mark Johnson? Sabes, de certeza. Sei, e há umas quantas cópias palopes que existem dele. Eu tiro algumas coisas dele, mas não me identifico. Eu também, mas... Na escola que leva 30 anos ou 20 anos a construir, certo. E as angariações continuam a acontecer. Yeah. Mas aqui as angariações continuam a acontecer e começas a ver transformações no estúdio. E vês muitas coisas a acontecer. Certo. As pessoas querem ver isso, porque estás a respeitar o dinheiro delas. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. Alguém que contribuiu, olha, por exemplo, primeira contribuição, não vou dizer o valor, mas a primeira contribuição que me deram, eu depois de ter gasto o que gastei com isso tudo aqui que está aqui à volta, e não é alugado, antes começa a pensar, é tudo o meu bolso, o espaço é que é alugado, comprei o caixote de lixo. Yeah. Não tinha caixote de lixo. Yeah. Depois comprei o suporte da câmara, depois comprei isto e vou comprando. Claro. Eu comprei agora um dispositivo para as perguntas e visto a qualidade. Yeah. Estás a ver? Yeah. É investir na qualidade, meu. Sim. Vamos investir na qualidade. Estive a falar hoje com uma jovem com bastante potencial e eu disse a ela, investe na qualidade, porque ela, pronto, sentiu-se de certa forma atacada ou tipo, qual é o problema com os diretos? Eu disse, não há problemas com os diretos, mas quantas pessoas é que estão a fazer exatamente a mesma coisa? Não só isso. Eu não, por exemplo, com todo o respeito, sim, tu fazes isso porque tens talento e claramente notou-se que tens talento. Se não tivesse talento, eu só dizia, olha, só fazes o que fazes. eu sou direto no que toca a isso. Sim. Mas não precisamos de mais africanos a cantar, a dançar, a correr, a saltar. Estás a ver? Precisamos de uma mercearia africana. Sem dúvida. Precisamos de um talho africano. Sem dúvida. De uma peixaria. Peixaria, por acaso, há umas quantas. Mas nós temos um... Precisamos de coisas tangíveis, estás a ver? Sim. Eu estou-me a cagar para os rappers, meu. Eu estou a perceber, percebo o que é que estás a dizer. E o mais... Depois é o mercado saturado, meu. Tu entras no Babilónia,
tens empresários supostamente africanos. Mas eu já estou farto daquele negócio, meu. Está saturado. E depois, eu estou a fazer unhas. Ok, respeito. Mas o que é que tu estás a fazer de diferente para um mercado saturado de unhas? Mercado saturado de cabelo, tudo isso. Estás a ver? Eu mesmo, as estampagens que eu fazia antigamente, antes de começar a fazer o próprio podcast, fazia de imagens africanas. Tinha pouca aderência, pouca adesão, para não estarem a criticar. Tinha pouca adesão, mas eu levava às pessoas. E o preço, quase que significativo. Claro que foi subindo. Mas eu ia até ao outro lado do rio entregar a camisa. Porquê? Engajamento. E agora que eu entrego com o logotipo do podcast, são pessoas que não querem participar no podcast, mas acredita. Claro. Eu chego lá, entrego a suéte e as pessoas quase que, não sei, já chegou aquele ponto em que, não sei se me veem como psicólogo, mas se veem, peço que não o façam. Querem falar comigo sobre algumas temáticas que eu levantei. E eu não me importo ficar lá a falar durante 1 ou 2 horas. E já aconteceu. Com quase a maior parte das pessoas que eu levei a camisola. Engajamento, meu. Mas a cena, o Umar Johnson, o gajo teve uma lá está, eu sou tal e qual como tu, ou seja, há algumas coisas que me revejo nele, né? Lá está, como dissemos há bocado, não vamos estar a discutir ele, temos que discutir as ideias dele, né? E os projetos que ele tem. Mas ele recentemente ele deu uma entrevista e ele falou sobre a questão do casamento. Qual é a tua posição do casamento? Sabes qual é a perspectiva dele? Sei, que é um negócio. Concordas? Que é uma parceria, concordas? É um negócio. Eu acho que um casamento vai longe quando é visto como um negócio, mas inicialmente como algo de amor. Claro. Agora, se visto sempre como amor, vais ver que a questão financeira a longo termo, vai pesar na relação e vai ser a razão pelo término. Sim. Porque é muito fácil dizer que eu amo este homem, mas ele fica desempregado durante 1 ano e as contas vão acumulando e o teu nível de respeito, do qual também a sociedade já deu-te mais poder, do qual tu podes ter vários trabalhos. Sem dúvida, a mulher tem várias posições que pode ocupar, muito mais do que os homens, porque a mulher em si é uma das maiores razões do capitalismo, do consumo, porque é a maior consumista do que o homem. Tem mais posições de trabalho do que o homem, apesar do homem fazer outras posições, etc. Mas ela, como cresce, só vais ter mulheres, não tens homens. Mas isso também tem a ver com performarias e tudo mais. Eu sei já para onde é que estás aí. Não. Tem a ver connosco próprios. Diz-me um homem que tu conheces que tenha-te dito e tenha assumido: eu curtia ser educador de infância. Tu, como homem, tu nunca pensas isso também? Como profissão para ti? Não, mas é a distinção de géneros, que é, tu és contratado pela tua particularidade. Tu és um homem, vais ser contratado para a obra. Conheces mulheres que trabalham na obra? Como eu disse nas perguntas. Certo, não. Normalmente a mulher tem aquele nurturing, português. Sim. É afeto. Tem aquela coisa do maternal. Maternal, exatamente. Sem dúvida. O homem não tem. Tem, mas pronto, não se compara. E eu concordo com isso. Eu percebo o que estás a dizer e concordo com isso a 100%. A única coisa que eu acrescento é: isso também é uma coisa que está quase que formatado. Ou seja, nenhum homem. Eu próprio, quando era novo e estava a pensar em profissões, eu nunca pensei em ser educador de infância. Não é? Mas eu conheço homens que são educadores de infância, mas sem dúvida são um nicho. Não. Estás a ver? Sou preconceituoso quanto a isso. Mas quanto a nível de um casamento, eu acho que se for visto como um negócio, tem a sua longevidade. E o Bill Gates que diga 27 anos. É compreender que isto vai acontecer. Mas isto estamos a falar de um contrato de pessoas com muito dinheiro. Não, mano, a questão é essa. Não pode. A questão é, imagina, tu hoje és casada com a tua mulher. Tu és casado com a tua mulher, não é? Há alguma coisa que tu viste na tua mulher para além do amor. Para além do amor. Porque se for, tal e qual como nós estabelecemos, se for só amor, daqui a X tempo está coisa. Há alguma coisa que tu viste na tua mulher, para além do amor, que se calhar, agora estou aqui a... É machista. Eu não sei se o que eu gosto de uma mulher é machista. Espera, mas eu não sei se a tua mulher é rica ou não. Não, muito pelo contrário. Mas isso é a minha conversa. Que é, o homem não quer saber o que é que a mulher faz. Porque isso não vai condicionar a forma da qual ele vê ela. Certo. Mas ela pode até ter desempregada, mas se ela preencher os seus critérios,
de companheira, não vou dizer de mulher, senão vão começar já a desencaminhar a conversa, de companheira, certo, ele não tem problemas com isso. Yeah. Agora, como nós temos o estigma de providenciador e o protetor, os 3 P's, pá, temos ali uns sapatos para preencher que é complicado, mas tem que ser feito. E não há choros, há quem chore, mas e são os beta males. Pá, peço desculpa, mas são beta males. Mas eu não. A minha cena é, tu olhando, há coisas que tu olhas na tua mulher, né? E há coisas que a tua mulher olha em ti, não é? Que fazem com que essa parceria, não é? Por mais que vocês não tenham muito dinheiro os dois, mas veem potencial um no outro para se calhar atingir esse objetivo financeiro. Percebes? Ou seja, a questão do potencial tem valor também. Não é? No entanto, voltando à cena, o que o Umar Johnson disse, e isto é uma cena que eu concordo com ele, que é dizer, as pessoas falam que casam por amor, né? Mas tu quando vais a um tribunal de divórcio, eles não dizem, devolve-me o amor que eu depositei. Eu quero o meu amor de volta. Exatamente. Não, eu quero o carro, a casa, e é isto que as pessoas discutem, né? E isto não quer dizer que é certo ou que é errado, é o que é, ok? E quanto mais cedo nós aceitarmos e aprendermos a viver e a lidar com isso, melhor, não é? Mas é tough na sociedade hoje em dia, uma sociedade, como tu disseste, romantizada. Mano, tu vês todo o filme, tudo, mano. Ninguém... Hoje em dia tudo foi romantizado. A luta do homem foi romantizada, os erros que as mulheres cometem consecutivamente, geracionalmente, é romantizado. Qual é que é o maior erro que tu achas que é? Não só é ser intransigente. Mas isso estamos a falar exclusivo da mulher africana ou geral? Mulher africana, porque a minha cena é mulher africana. Mas é um ponto acentuado em quase todas as mulheres, que é querer se equiparar com o homem. Quando depois, na hora de usufruir dos malefícios masculinos, já não querem. Porque, por exemplo, dificilmente uma mulher vai dizer, eu não me importo de não receber nenhum piropo por resto da minha vida. Ok, então não queres nenhuma atenção masculina por resto da tua vida. Ei, ela aí vai condicionar se calhar. Isso é diferente, velho. É a mesma porcaria, porque o que levou com um otário a tirar-se um piropo, que é a atenção masculina para a feminina, é a mesma atenção que o homem tem para com uma mulher que está sentada e aborda de uma forma mais gentleman, mais cavalheiro. É a atenção masculina para a feminina. Só que a versão de cada um cabe a cada um. Certo, mas a questão é que um tem consequências graves e o outro não, mano. Não, uma coisa é sério, calma, eu estou a falar de... Pronto, depende depois do ponto de vista de cada um. Não, o próprio... Ou seja, a questão é, quando alguém faz... muitas vezes, isto são casos que estão documentados e whatever. As mulheres quando recebem um piropo, não é? Muitas vezes não é só um piropo. Por exemplo, muito... Assim, o mais recente que me vem à cabeça, que eu me lembro, e isto é uma cena que eu odeio fazer isto, mas pronto, anyway, é nos Estados Unidos, não é? Num bar, acho que foi no Harlem ou em Brooklyn, já não me lembro. Houve uma miúda que levou um piropo, estás a ver? E o gajo insistiu, o gajo deu-lhe nega, ele e os amigos juntaram-se. Não é? Obviamente estamos aqui a falar num caso extremo, mas a questão é que estes casos extremos não são isolados. Não, tens de falar mais do geral, que é... E um piropo nunca é só um piropo. Não, tens de falar mais no caso geral que tiveste que tens dos africanos, que é tipo, atira um piropo e ela não diz nada e começa a ofender. Essa é que é a regra geral. Também, vamos nos prezar por aí. Mas aí tem uma solução muito fácil. Até pode ter a sua solução. A questão aqui é, nós não podemos ignorar que ou seja, nós não podemos pôr ou seja, quando tu dizes a necessidade de atenção é a mesma, não é? Um escolhe de uma maneira, outro escolhe de outra, certo? Mas a questão é que uma maneira tem consequências como ofensas, não é? E outra não tem. Portanto, é natural que as mulheres sejam... Eu entendo se uma mulher disser, não me importava não receber piropos, porque a questão, lá está. Eu estou a dizer que não quero receber piropos, posso receber atenção como o gentleman, certo?
não é? Quem é que é mais provável não saber aceitar um não? Um homem ou uma mulher? Eu acho que uma mulher, mano. Eu acho. Quem é que cria São achismos. uma criança africana? É uma mulher. Se o homem está mais habituado a receber um não e é uma mulher que cria uma criança africana e ele vê as condições que levam a mãe a reagir quando recebe um não, o que é que estás à espera que aconteça com essa criança quando crescer? Mano, depende do género. Se for uma criança, se for um rapaz, se for uma rapariga. Estamos a falar de um rapaz. E ainda assim, Estamos a falar do homem que cresce com uma mãe em casa que não tem um pai que lhe ensine que, olha, não há problema receberes não. Não há problema tu seres barrado. É uma coisa que vai-te acontecer constantemente. certo. Quando ele vê a mãe a reagir de uma forma bastante emotiva a qualquer nega, a qualquer confronto, ele fará exatamente a mesma coisa. E essa é a epidemia que a comunidade africana tem. Que não quer aceitar. A mãe é guerreira, sem dúvida. Mas não são todas mães guerreiras. Não são Muitas pessoas nascem numa relação que nem existiu. E o homem é sempre o vilão da fita. Independentemente do que possa dizer. Mas a maior parte das vezes é. Ou não? Isso é uma conversa para um outro episódio. Isso é uma conversa para um outro episódio. Mas a minha questão, agora, tenho aqui uma pergunta que é aquilo que tu disseste, a questão que tu fizeste, que é, ou seja, quem é que cria uma criança africana? Estamos de acordo que é uma mulher, né? Não quer dizer que seja o mais certo. Certo? Sim, mas não devia sequer ser né? essa a razão. Claro. Mas o problema é o que tu colocas é o homem basou. Para ti, é essa a tua opinião. O que é que levou o homem a bazar? É basicamente como as empresas. As empresas contratam-te e não querem saber a razão pela qual... Não, querem saber a razão, mas qualquer coisa que tu possas dizer, tu é que és o responsável por aquilo ter acontecido. Porque se tu disseres, olha, o ambiente era péssimo, vão dizer, olha, este gajo não se enquadra bem. Ok, eu percebo. Mas, bro, nós também temos bem problemas, bem. Mas o que é que eu disse no princípio? Ei. O grande problema dos dois géneros é a mulher ser intransigente e ver qualquer coisa como um ataque pessoal, e o homem deixar-se consumir pelos traumas do passado, que nunca sabemos quais são, e ver o sexo como uma prioridade. São essas duas grandes lacunas que o homem africano tem. Estás a ver? Porquê? Por causa do sexo, ele vai ser escravizado numa relação com uma pessoa que ele não gosta. Teve simplesmente ali aquela atração física e teve uma criança. Por causa do sexo, deu como prioridade ir atrás de mulheres em vez de focar no seu próprio futuro. Estás a ver? Traumas, tu possivelmente foste agredido, fizeram 30 por uma linha quando eras criança. E por causa disso, tu baseias todos os teus problemas como adulto. Mas isso é um trabalho que nós temos que fazer, que infelizmente não acontece na nossa 3 passos aqui da idiosincrasia que eu quero que façamos e tento sempre fazer nas conversas: identificação, aceitação e mitigação. E como é que faz essa mitigação? Os 2 primeiros passos. Não, A partir do tu momento. identificas o que és, ok? Aceitas, ok? Depois vais começar um processo de mitigação. Mas esse processo de mitigação, às vezes as pessoas nem chegam lá, meu. Sabes porquê? Porque a aceitação. A aceitação já é difícil, sim. Nunca passas disso. Mas é isso que faz falta, não é? Ou seja, esse processo de mitigação que A mitigação é tal questão. Desculpa estar a interromper, mas a mitigação é exatamente isso. É, visto que aquilo que te aconteceu, aceitaste que realmente te aconteceu, e agora vais fazer o oposto, mas de uma forma benéfica para ti. Sim, e vais lidar com isso. Uma das formas de tu iniciares essa mitigação, e é isso que é um tabu na nossa comunidade, por exemplo, mano, é terapia, mano. Pessoal, Com todo o respeito ao nosso brother, com todo o respeito, nós precisamos de psicólogos. Psicólogos, sim. Psiquiatras e não coaches. Não. Psicólogos. Sim. O problema é esse. Psicólogos. O Mano, grande problema é esse, estás a ver? Porque imagina, o psicólogo está ali para te fazer uma microanálise. Estás a ver? Mas as pessoas preferem ouvir coisas bonitas, que normalmente é o que um coach diz que faz sentido, e veem isso como, tens pessoas, excluindo, e volta a dizer excluindo o nosso brada, estás a ver? Mas tens pessoas que estão completamente destruídas, emocionalmente instáveis, a dar conselhos, meu. Exatamente, mas a É questão o cego
a guiar o cego, meu. O nosso irmão, o que ele tem e o que ele faz é mais aconselhamento financeiro até. Embora... Agora, vamos concluir. Ele não tem nada a ver, com isso. Mas com a conversa. O que eu espero é que todos esses coaches tenham a humildade de dizer, ei, eu não sei lidar com isto, o melhor é isto para um psicólogo. Eu espero, juro que eu espero mesmo que isso... Vês pessoas a falarem com tanta certeza. A pessoa que eu fiz do direto, estás a ver? Era uma pessoa que andava a dizer que nós temos que matar para as nossas mulheres. Temos que fazer isso para as nossas mulheres, como o Tupac dizia e etc. Eu disse, mas o Tupac foi um gajo que foi criado com uma mãe solteira, do qual viu o conforto e o lazer e o amor num gangue. E esse gangue, para ele sentir-se mais integrado nele, teve que cometer ilegalidades e agir que nem um imbecil, como muitos de nós africanos fazemos. Mas ele respeitava as mulheres e etc. Eu depois estava a dizer, isso é tudo bonito nas músicas, mas as músicas acabam passado 3 minutos. A realidade continua. Certo. E vocês embelezarem, tipo, dizerem, por exemplo, o simples facto de eu dizer que a mulher não deve dizer que basta o homem tratar-lhe bem, que é o maior requisito para ela sentir-se conquistada, estás a ludibriar 90% dos homens. É mentira. Exatamente. Exatamente. Porquê? Porque eu cresci num meio onde o traficante é que tinha as raparigas todas. Mano, o bad boy é que tinha as raparigas todas. Quantos nossos amigos, aqueles nossos amigos normais, tratavam bem e não te levavam... Eu pus um vídeo claro disso. Não sei se viste o vídeo. Explica para quem não viu o vídeo. Explica porque não tem vídeo. Mas isso é uma realidade. É verdade. O jovem faz tudo, mano. Vai buscar a mulher, leva a jantar e tudo. O homem no fim só quer hotel, piscina, papá. No fim vai ficar com... leva-lhe de Mercedes. E no fim ela vai embora com o homem numa bicicleta. Vai elétrica. Era elétrica. O homem é um verdadeiro palhaço. E depois pronto, para quem não viu, ela depois vai-se embora com um bacano que... estava de Timberland, um gajo do gueto de Street Life, estás a ver? E leva-lhe na bicicleta e ela toda vestida a dizer, o gajo comprou um... Isso acontece. Acontece. É uma realidade. O homem micro-ondas existe. Estás a ver? Isso são realidades que eu tento trazer com este projeto e as pessoas não gostam. Porquê? Porque eu falo de uma realidade, de um desconforto que ninguém se sente à vontade. Claro, para debruçar e aceitar. Sim, mas porque como tu disseste muito bem, estás a confrontar aquilo que são as crenças das pessoas, né? E as crenças que estão enraizadas, não é? E não só, mano. Nós vivemos... Quem é que fala sobre isto? Acho que é Chomsky que fala sobre isto, que é... Nós vivemos numa sociedade repleta de escapes, não é? Ou seja, tu trabalhas 8 horas por dia, chegas em casa, ligas a televisão e estás confortável, pagas a tua Netflix, pagas o Spotify, pagas as tuas contas, etc e tal. Ou puxada. Não é? E depois vais dormir e depois dia seguinte voltas e tens aqueles escapes. Qualquer coisa que vá confrontar esta falsa liberdade que tu tens, qualquer coisa que vá confrontar este conforto que tu tens, não é? As pessoas vão sempre... não vão reagir bem. Mirza, muito obrigado. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que seria? Eu direcionava essencialmente os africanos. Aquilo que dissemos há bocado, vamos deixar de falar uns dos outros, vamos falar uns com os outros, vamos criar projetos, vamos discutir ideias, vamos colaborar e vamos construir. Não nos vale de nada apontar dedos, não nos vale de nada falar uns dos outros porque fez, porque não fez. Se nós não apresentarmos uma solução, se nós não criarmos nada para nós. Muito obrigado mais uma vez. Se tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.